Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão, vou levar a família na Praia de Ramos. As praias no Rio de Janeiro estão completamente integradas ao contexto urbano. O Rio de Janeiro possui um dos maiores trechos de praias urbanas do mundo. Estar na praia, no Rio de Janeiro, é estar em constante movimento, é tecer relações simbólicas de comportamento, é criar lugares e inventar práticas. Foi nas areias da praia de Copacabana, no trecho compreendido entre a Rua do Vivier e o Copacabana Palace, no chamado posto 2,5, que Lian Pontes criou o esporte que ficou conhecido como frescobol, uma junção das palavras frescor, já que inicialmente era praticado na beira d'água, com a palavra bol, criando assim a palavra frescobol em português. De 1945 até os dias de hoje, o que vemos é um esporte que foi ganhando respeito, admiração e cada vez mais praticantes. Enfim, virou moda. De lá para cá, lá se vão 75 anos e o esporte genuinamente carioca continua a cara do Rio. O esporte já conta com associações, como por exemplo a ABRAF, que é a Associação Brasileira de Frescobol, federações, e os atletas buscam a criação de uma confederação. Os campeonatos surgiram lá na década de 80, tendo o Grupo da Ilha fundamental importância para a criação dos circuitos e também para a organização do esporte. Hoje, vários atletas cariocas e de outros estados brasileiros se preparam para participar do primeiro Mundial de Frescobol, que ocorrerá em março, no México. Cacau, você podia contar pra gente, fazer um breve mapeamento de onde se joga hoje frescobol aqui no Rio? Vindo de Niterói, você tem uma área lá em frente ao Clube Central, em Icaraí. Você passa Ilha do Governador, na Praia da Bica, tem rede, poço artesiano. Passando para cá, Praia do Flamengo, em frente ao Castelinho, 2 de dezembro. Você tem Santa Clara, em Copacabana, Bolívar, posto 4, mais ou menos. Praia do Diabo, lá você pode jogar na beira d'água até, é o único lugar que pode ser jogado na beira d'água. Depois, passando, vai chegar na Barra, tem o posto 7, que também fica o dia todo, tem poço artesiano lá para a galera se molhar. E o posto 9 no Recreio. Bem, até agora são essas áreas aí. Quando nós começamos com esse processo de transformar o frescobol, sair do lazer e transformar em competição lá em 85, 86, a proposta era criar uma regra, porque não tinha regra nenhuma, porque era simplesmente um lazer. Mas só que a base do frescobol é a mesma, que é a destreza, é o ataque, e a defesa e a potência. Então disso a gente não tem como fugir, que são os 4 itens básicos do frescobol. E o frescobol junta tudo, né? O frescobol junta força, equilíbrio, rapidez, reflexo, muita disposição. Para você ter uma ideia, os campeonatos anteriores, do pessoal dos anos 80, a duração de um campeonato era 30 minutos. Hoje são 5 minutos, pra você ter uma ideia. Né? Então você tem 1 minuto de descanso. No passado você tinha 15 minutos de descanso. Tá? Agora você compara 30 minutos jogando com raquete de madeira pesada e bolinha de tênis. Hoje você tem uma raquete de fibra de carbono ou de fibra de vidro e uma bolinha pen com muito mais pressão. Bom, essa é uma das modalidades do frescobol chamada trinca mista, da qual tem uma pessoa do sexo feminino e outro pessoal do sexo masculino. A modalidade trinca é onde tem um pivô que ele fica defendendo para os 2 atacantes. Tá? Este pivô, ele pode em certos momentos fazer o ataque. Isso convém dos 3. Outra coisa interessante na trinca é que o pivô muda, faz um rodízio no pivô. Então, às vezes, o atacante vai para a sua defesa e a sua defesa vai para o seu ataque. Então eles estão ali numa sequência, tá? Num campeonato isso estaria vendo a velocidade da bola e a sequência. O que é a sequência? É quantas vezes ela cai no chão.
Então, por exemplo, nós temos aí, ó, uma sequência mais ou menos de 30 bolas no jogo. Então eles vão fazer uma simulação de trocar o pivô. Estão atacando, é uma outra sequência, os juízes estão analisando a sequência. Aí tá indo. Agora a troca de pivô, sem parar o jogo. Uma sequência, outra sequência. Então mais uma sequência de mais ou menos umas 40 bolas. O jogo é 5 minutos de jogo, tá? E o que acontece? Entre um jogo ou outro, o mínimo de batida que tem é mais ou menos 500, 600 bolas, para você ter uma ideia. Ele tá batendo uma lateral, um gancho, lateral, um salvamento, outro salvamento. Isso vai contando também na planilha, um salvamento. Esse é o backhand. É quando o camarada pega a bola na lateral e vem. E tem outras jogadas que tem outros nomes, além do backhand? Não, na verdade as jogadas especiais são backhand, martelo, tá? Backhand, martelo, gancho, colher. Mais ou menos, essa bolinha deve dar mais ou menos 120, 140. Agora seria uma dupla mista, tá? É uma dupla mista, ele está no ataque. Aqui tem que ter um balanço. O que um atacar, o outro também tem que atacar quase a mesma quantidade de bola. Então, por exemplo, se um deu 80 ataques, o outro tem que dar 90, 75. Tem que estar nessa banda. Você tem as três, você tem a dupla masculina, a dupla feminina e a mista, dupla mista. Tá? Então são 3 categorias. 3 categorias. Então a dinâmica é você estar sempre com o seu parceiro e a bola na pressão. em movimento. Isso, na pressão. Inteiro, isso. Ataque e defesa, ataque. ar, né? Exatamente. Não deixar a bola cair. Isso. Então você precisa fazer o seguinte: porra, eu preciso dar mais ou menos o nível de jogo 20 ataques por sequência. Aí eu viro o jogo, ela bate umas 20, 15, 21, 22 bolas, viro o jogo, tá certo? E vou batendo. Eu vou ter que manter esse nível de ataque, de defesa e velocidade. A grande vantagem do frescobol que eu vejo com relação aos outros jogos, tá certo? Primeiro que é o seguinte, você tem no máximo 3 pessoas. Então um fator fundamental que não tem que ter se chama equilíbrio. Sem equilíbrio não vai ter jogo nenhum, não vai ter ataque, não vai ter defesa, não vai ter backhand. Depois você tem que ter um conjunto. Então você tem que estar preocupado com o seu parceiro, você tem que estar sabendo como é que ele está, você tem que jogar para o seu parceiro. Você não pode brigar com ele. Se ele fez uma coisa que não deu certo, você não pode brigar com ele. Você não pode chamar a atenção dele. Você tem que o quê? Inverter. Estimular. Né? Estimular. Aqui tem jogo. Geralmente você só perde ponto no frescobol quando você tem uma atitude errônea, do tipo, falar um palavrão. Tá? Você perde. Você falar um palavrão na quadra, você perde. Qual a frequência dos campeonatos que tem acontecido, dos campeonatos brasileiros? Olha, na verdade, está existindo uma frequência maior. Nós estamos tendo aí campeonato uma vez por mês, praticamente. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque hoje, se você contabilizar, a nível Brasil, entre dupla, trinca, masculina, feminina, amador, eu vou te colocar hoje, nós devemos ter mais ou menos uns 1000 atletas. 1000 atletas? 1000 atletas jogando. Jogando. Todo mundo deveria jogar frescobol. Deveria ser obrigação, sair de casa, vou jogar frescobol para depois ir para o trabalho. O que acontece é que o frescobol ele seguia o modismo, né? E interessante, se você fizer, eu tenho inclusive um trabalho escrito sobre isso, um artigo, que a gente vem citando o seguinte, que o frescobol, conforme o biquíni foi evoluindo, o frescobol ia seguindo os biquínis e ia se adaptando na praia, né? Tudo naquela época começou aonde? Começou na Praia do Bancário, Acelídio, Rosa, Paulinho, né? Na época eu tinha 14 anos de idade, estudava na escola jornalista Orlando Dantas. Isso em 1974. E aí eu saía dali da praia, eu me lembro que a minha raquete, por isso que eu seguro na raquete até hoje aqui em cima, a minha raquete tinha um cabo cortado, ela tinha um cabo menor. O que acontece, naquela época, o frescobol era marginalizado. As pessoas não viam. A polícia tomava raquete, às vezes mergulhar na água para vezes esconder da polícia. O camburão chegava e tinha que mergulhar e
esconder a raquete. É alguma coisa, ele trabalhava com aviação. Muito e começou a trazer as bolas de lá. Isso, e aí ele começou a trazer umas bolas americanas, que era a bola PEN. E o que acontece? Só que a bola PEN, ela era muito mais leve e muito mais rápida. E o que acrescentou, deu uma evoluiu o frescobol. Né? É porque você tinha que se adaptar, mais velocidade, mais reflexo e etc. Então, o jogo passou a ser mais rápido, a distância, muitas vezes diminui a distância, uns, por a bola ser mais rápida, aumentaram a distância, como era o caso do Roberto, que gostava de jogar no martelo de longe. E eu conheci em Ipanema um grupo de pessoas que trabalhavam com surf. Foi aí que eu comecei a conhecer o surf. E fui conhecer como é que se pontuava o surf. Existe uma relação, as pessoas não conhecem. Qual era o problema naquela época? Como não havia regra e a bola era muito rápida, a gente tinha que criar um critério. A gente dividiu essa quadra no meio, como se fosse uma quadra de vôlei, e pensamos também numa quadra de vôlei, mas de uma forma diferente. Nós criamos uma área que chamava-se área neutra. Então, nós tínhamos, o jogo naquela época era individual, isso tudo eu e o seu Miguel esquematizando isso, tudo na areia, né? Isso tudo foi esquematizado na areia, junto com o seu Miguel. Olha, eu fiquei tão possuído por essa situação que a gente fez na areia, que eu fui para casa. Eu fiquei o dia e a noite toda escrevendo. E o que aconteceu? Naquela época, como era muito subjetivo, as pessoas não acreditavam que a gente pudesse colocar uma regra. Só que eu peguei essa parte que tirei da areia, coloquei na mente e coloquei no papel. Isso foi em 1985. Mas eu precisava de pessoas loucas como eu, que pudessem acreditar que uma coisa tão subjetiva pudesse ser criada uma regra. Que pudessem pensar como eu e tirar do papel para a realidade. E nós conseguimos. Essas pessoas são Roberto Silveira Brito, Eduardo Caribé, Gilberto e o Vladimir. E aí essas 4 pessoas, esses 4 loucos, nós conseguimos então, eu não fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Nós conseguimos então realizar, como a Celídio falou, e eu creio que é verdade, eu não vou falar tão grande do mundo, mas o primeiro campeonato frescobol do Brasil é um frescobol, ele é originário brasileiro. Nasceu em Copacabana, eu conheci o filho do cara que fez a primeira raquete, começou a jogar em Copacabana, mas talvez ele nunca pensou que o frescobol pudesse evoluir tanto. É o Leão Ponte. Eu conheci o filho dele. Primeiro torneio eu joguei logo contra o campeão, contra o Marquinhos Paru. O primeiro torneio foi individual. 30 minutos, hoje em dia são 6 minutos. Naquela época 30. 15, hoje são 5 minutos. E eu fui pela parte principal. Aí na semifinal eu perdi para o Ronaldo, ele foi para a final com o Ronaldo, Marquinhos Paru e gol do Ronaldo. Então os 3 primeiros colocados, um ganhou do outro. Eu ganhei do primeiro, o primeiro ganhou do segundo e o segundo ganhou do terceiro. A Rosa, inclusive, no primeiro campeonato ela não participou, porque não tinha mulher. Ela só veio participar depois. Ela era uma das juízas. Porque hoje o frescobol ele é jogado como equipe. Mas naquela época o jogo era individual. Era ataque e defesa. Como no tênis. A gente adaptamos algumas coisas do tênis, adaptamos a subjetividade do frescobol, né? Do surf. De acordo com a performance do atleta, o juiz vai dando nota. Se porventura tiver empatar de alguma maneira, a última palavra do head judge. E aí foi que o gerente lá dessa equipe me chamou então para ser o diretor técnico do próximo campeonato, então que seria o Campeonato Brasileiro de Frescobol, que foi na praia de Copacabana e Ipanema. Hoje tem campeonato de frescobol no Brasil inteiro. Uma coisa que era marginalizada, como o surf era marginalizado no passado, né? O nosso esporte era dito como esporte de maconheiro na época na Ilha do Governador, né? A gente precisa evoluir com a nossa cultura esportiva brasileira, ela precisa evoluir. E o frescobol, ele é uma criação genuinamente carioca e é brasileiro, né? Então muitas vezes a gente quer trazer coisas de fora para o Brasil, né? Mas não, o frescobol ele é genuinamente brasileiro.
né? E ele não pode ser nadar e morrer na praia. Ele tem que evoluir, ele tem que ir para as escolas, ele tem que ser estudado pelo profissional de educação física. É uma tradição, Isso, né? ele tem que ser quais os benefícios. Né? Isso tem que ser levado para as faculdades, para saber fazer estudos científicos em torno do frescobol, né? E naquela época as raquetes eram de madeira, pesada pra caramba, a Sulina, por exemplo, uma das primeiras marcas. Era tábua de carne, a gente até chamava de tábua de carne. Quem tinha as melhores raquetes era de compensado naval, né? Cortava um compensado naval, cada um fazia a sua e tal. E hoje você vê, como a Ovelha mesmo falou, hoje você vê raquete de fibra de carbono. Conta um pouco pra gente da sua rotina, da sua experiência com o frescobol. Você que é um dos responsáveis por esse posto de frescobol aqui no Flamengo, é educador físico, é atleta, participa de campeonatos. Como é que foi a sua participação e relação com o frescobol? Bem, eu comecei o frescobol em 87 e assim, na verdade eu vinha pra cá, garoto, né, e ficava na grama ali olhando o pessoal jogar, brincar aqui. Aqui tinha uma vala negra nesse lugar, né? E aí todo mundo brincando e tal, e eu comecei o frescobol, na verdade, na minha comunidade, na Tavares Baixo. E vim pra cá e meu irmão me apresentou o Baninho, que mais pra frente ele passou a ser meu parceiro de competição, né? E também foi o idealizador da primeira área de frescobol no mundo, que é essa da Praia do Flamengo. Então aí a gente, bem, voltando, né, essa coisa de competição, eu visualizei a turma da Ilha do Governador, tudo bem justinho, sabe, com uniforme e tal, e achei interessante, eles bem organizados, né, para um campeonato em 87. Pedimos à administração do parque, né, do Flamengo, o apoio de botar aqui o poço artesiano, foi que trouxe os jogadores de beira de praia para a nossa área aqui, porque jogar assim fica muito insuportável, né? Então, nossos passos foram passos de formiga nesse período de 66 anos, né, que o frescobol existe, mas também foi um passo assim, decisivo para as outras áreas de frescobol, porque a ideia nossa aqui de organização está passando para outras áreas. Hoje existe Copacabana, Barra, que é, na verdade, a vitrine principal do frescobol para o mundo. E a gente tem maior guardado no nosso coração, sabendo que a Praia do Flamengo foi assim a precursora dessa história que está acontecendo no Rio, no Brasil e também no mundo, da gente mostrar o frescobol organizado, que faz bem à saúde, que confraterniza. A ideia é essa. E é nosso esporte, né? Esporte brasileiro. É no Rio de Janeiro que se encontram os dois principais fabricantes de raquetes artesanais de frescobol, os cariocas Luiz Negão e Cacau. Além de fabricantes de raquetes, são atletas e competidores. Eles recebem encomendas de todo o Brasil e também de outros países. O processo da raquete é o seguinte, a gente cortar uma peça assim que a gente chama de moldura, né? Então depois da moldura nós vamos cortar as laterais para fechar, que é um compensado 4 mm naval. Então nós vamos botar um aqui dentro, que vai começar o segredo. Vocês são as primeiras a saber, vai divulgar para todo mundo mesmo. A gente usava isopor aqui dentro. Mas o isopor, ele com o tempo da pancada, ele ia esfarelando muito. E nós mudamos por um outro material, que é um pouco mais forte que o isopor, que é o poliuretano. Mas ele estava segurando um pouco a bola. Quando a bola batia na raquete, estava segurando um pouco. Então eu aqui na minha experiência, fui juntando os pauzinhos, juntando, comecei a usar uns pinos de madeira dentro da raquete, numa posição mais ou menos assim, ó. Assim, um no meio, outro aqui e outro aqui. Fazia assim. Para uns jogadores, eu deixo o meio vago. Para outros jogadores, eu preencho o meio. Porque um pinozinho desse faz uma diferença danada.
Por exemplo, tem um jogador que tem quase 70 anos de idade, Napoleão. Tem um fôlego danado. A dele é assim, que ela bate oca no meio. E ela devolve mais, mas em compensação, a raquete tem um tempo de vida menor. Porque essa madeira que nós vamos botar aqui, ela trabalha muito. Então tem um tempo de vida menor. Quando a gente bota uma madeirinha no meio, ela fica rígida no meio. Ela já não fica mais macia no meio, ela fica como se fosse uma raquete maciça. Só que é para os jogadores que têm mais controle de uma raquete, porque ela fica muito viva, mandando muita bola, muito viva. Mas ela tem uma durabilidade maior, porque ela tem um reforço no meio. Aí depois disso a gente cola, vai para a prensa lá dentro. Vamos ver a prensa? É antiga, né? É manual, ainda não tem motor. O motor ainda é o braço. É o braço, né? Mas só a gente vai treinando para jogar bastante frescobol. Então aí a gente vai botar a raquete aqui, nós vamos botar uma madeira em cima e vamos apertar. Aí fica aí, se eu botar ela 8 horas da manhã, ela fica até as 3h30, 4 horas, que a cola seca rápido. Aí essa raquete vai sair, vou pegar. Ela sai colada, aí a gente vai para aquela máquina ali, ó. Uma serra de fita, aí dá esse acabamento mais ou menos. Aí a raquete já sai mais ou menos pronta. A gente vai lá para fora, que é para partir para o verniz. Deixar ela pendurada secando. Aí depois a gente passa para botar o grip. E aí a raquete está pronta. Queria saber, assim, para você, qual é a importância, né, para o mercado, né, para a própria economia ligada diretamente ao frescobol, se o frescobol vier a ser declarado patrimônio cultural carioca? Olha, vai ser importante, mas para mim, dentro de mim, o mais importante vai ser o esporte que a gente ama e adora. E há muito tempo que a gente vem querendo mostrar esse esporte que a gente pratica e mostrar para o mundo que ele pode ser um esporte competitivo numa Olimpíadas, sabe? Como vai ter agora. Agora, a parte da economia vai ser legal, porque o Cacau era reconhecido no frescobol como um cara que fazia raquete. Agora ele vai ser reconhecido como um fabricante de raquete, como um jogador profissional de raquete. Todo mundo apoia porque é um esporte bonito. O esporte que nós estamos fazendo, a escolinha agora lá, escolinha gratuita. Para pavão, pavãozinho, cantagalo, chapéu mangueira. Ir para lá jogar, nós estamos com professores autorizados pelo CONCREF lá. Então pediria ao prefeito se ele não poderia fazer isso. Botar pelo menos 5 minutinhos, 2 minutinhos já é o suficiente para o mundo ver um esporte que nasceu no Brasil. Está sendo as Olimpíadas realizadas no Brasil, no Rio de Janeiro, e botando um esporte criado no estado onde as Olimpíadas estão sendo realizadas, no Rio de Janeiro. O meio empresarial ele não se interessou por um esporte que tem muito a oferecer. O frescobol ele produz roupa, camisa, calção, sunga, boné, viseira, óculos. Tudo isso daí está relacionado ao frescobol. As jaquetes se permite colocar um adesivo estampando a marca de um determinado patrocinador. Então você tem muita coisa. A própria bolinha de frescobol, a gente tem uma necessidade de que a gente tivesse uma bolinha nossa aqui. Então há muita coisa que se pode providenciar através da visão econômica. Nas nossas viagens, nos nossos campeonatos, nossos torneios, a gente movimenta a cidade pequena na questão econômica bastante. Vai dar muito fruto a muita gente que pode somar, pode agregar e pode fazer com que o esporte evolua. Para a gente é importantíssimo. Bem, se você começa a divulgar a brincadeira de praia como um esporte, vão ter mais adeptos, mais pessoas interessadas no esporte. Automaticamente vai abrir campo no mercado. Aqui no Brasil tem algumas marcas. Quando eu comecei, só tinha uma marca que fabricava raquete para o Brasil inteiro.
E aí essa marca sumiu do mercado um tempo, foi quando eu entrei com o meu trabalho artesanal, que eu não deixo de ser artesanal, né? Assim continua ainda. E aí também acabou abrindo, na verdade, através de mim que veio vindo outras marcas também. Eu lancei a raquete com peso no cabo, então não tinha raquete com peso. Você simplesmente chegava na loja, comprava a raquete e vinha com uma raquete de tipo 500, 600 gramas, quase 1 quilo. E fui trabalhando, aperfeiçoando a raquete com isopor dentro para dar maior velocidade, anti-vibração com isopor para não ter risco de lesionar e tal. Economicamente é uma coisa interessante. Eu faço trabalho social, né? Eu dou aula de badminton e frescobol para a comunidade de Tavares Baixo. Isso faz a gente parar para pensar nas crianças que estão vindo por trás da gente, que acha assim, pô, esse cara aí consegue, ele é campeão. A gente se engana quando nós percebemos que não somos exemplo para as crianças. Muito enganado isso. As crianças percebem isso e aí a gente tem um futuro pela frente. Mas também só esse futuro só vai acontecer se politicamente tiver tudo voltado para isso acontecer. Então é completo o negócio aí. Uma importância muito grande no aspecto social, na qual você agrega pessoas que de repente não têm uma capacidade de comprar uma raquete, entendeu? De comprar uma bolinha, algo mais caro, entendeu? E vem para o frescobol, que tem um material bem mais acessível, entendeu? Em vista de muitos esportes que tem por aí. Tá? Eu mesmo estou fazendo um projeto em São Conrado, um projeto social com a galera da Rocinha, com as crianças, os adolescentes da Rocinha, junto com o meu parceiro Michel Lima, que está trazendo as crianças da comunidade para praticar um esporte na praia. E contudo, tirando ela do meio de um meio social mais disturbado, podemos dizer assim. Tá vendo? Aí agregando para ela mais qualidade de vida, entendeu? Focando elas também na parte dos estudos, também pra gente é super importante, e fazendo mais um tipo de atividade física. Por que você acha que o frescobol deveria ser declarado patrimônio carioca? Hein? Olha, primeiro porque nasceu aqui nas areias do estado do Rio de Janeiro, né? Porque ele é lúdico, porque ele é divertido, porque ele trabalha as partes coordenativas do corpo humano. E eu acho que ele deveria ser levado para a escola, ensinado nas escolas carentes, né? Enfim, nos CIEPs, nos clubes, né? Você tem geograficamente o Rio de Janeiro ideal para jogar frescobol. Você tem praças que você pode jogar frescobol, você tem praias boas, inúmeras praias, tá certo? Quer dizer, é um esporte barato, popular, tá certo? Não é difícil aprender. Tá certo? Quer dizer, é um esporte que te dá muita saúde, mexe cardiovascular, tá certo? Mexe outra coisa interessante, o ponto de equilíbrio, é um esporte que te dá equilíbrio. Eu acho que tem tudo a ver, até porque nasceu no Rio de Janeiro, tá certo? Então eu acho que seria ideal. Eu sou muito a favor da geração saúde e eu tenho amigos meus do passado que graças ao esporte e ao frescobol largaram a droga. Eu sou contra a droga e sou a favor de quem está na droga, vem pro esporte, que é a tua salvação. Primeiro, ele foi criado em Copacabana, né? Pô, nasceu em Copacabana, tem que ser a cara do Rio. Se a prefeitura vier aprovar o Instituto Histórico, que o frescobol se torne patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que vai ser um ganho para qualquer um que jogue frescobol. Não é só para a gente que está dentro do frescobol competição, mas para qualquer um que chega ali na lojinha, compre sua raquete e vem para a praia com seu filho brincar. Isso que vai ser porque vai falar assim, não, eu estou jogando um esporte que é patrimônio da cidade. Quer dizer, você vai mexer você mexe com a questão do sentimento, né? Das pessoas. Você está mexendo com o sentimento, né? Não é meramente, porque se tornou... Não, você está mexendo com o sentimento. A história do frescobol veio vindo só com os jogadores, né? Com os frequentadores de jogo, né? Ter politicamente o apoio faz a gente ter uma certa tranquilidade
de saber que a gente tem condição de ampliar isso de uma forma social, que pode participar, ser reconhecido como esporte, como patrimônio cultural. É um meio de ajudar as crianças a fazer um trabalho em comum, em harmonia. Então, um dá, o outro recebe, o outro dá. Essa é a filosofia principal do esporte, do nosso esporte brasileiro. Nós, como cariocas, como brasileiros, precisamos valorizar o que é nosso. Então, enquanto carioca, nós precisamos nos apropriar daquilo que é nosso. Todo mundo que é detentor de alguma coisa, ele busca se apropriar daquilo que é dele. E o frescobol, ele é carioca, ele é nosso. A questão do açaí, que é do Pará, foi registrado pelos japoneses. Os japoneses se apropriaram dele, do açaí. Não vamos deixar que aconteça o mesmo com o nosso frescobol, que é nosso. Nascido aqui nessa praia maravilhosa de Copacabana, aqui nasceu o frescobol. Então, isso é interessante para o povo do Rio de Janeiro. Isso traz moda, isso traz cultura. Quem fundou o futebol? Os ingleses se orgulham, tem um orgulho tremendo do futebol deles. E nós, cariocas, precisamos ter orgulho do frescobol, que é um jogo, é um esporte. Ele é maravilhoso, ele é lúdico, ele é fantástico. E por isso, o frescobol ele merece ser declarado como patrimônio do povo carioca, do povo do Rio de Janeiro. Ele vai fazer com que o frescobol, ele seja mais respeitado, ele seja visto, realmente como um esporte que é. Ele vai trazer mais gente para jogar. Ele agrega muito para a cidade e agrega para o esporte. Para todos aqueles que convivem dentro do meio do frescobol, essa transformação, esse tombamento como bem material do povo carioca vai contribuir muito. Ele vai trazer muito para a gente. Nós vamos ganhar muito como esportista, como aqueles que dinamizam e buscam o melhor para o esporte. Podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o Rio. Casa do samba e do amor, do Redentor, louvado seja o Rio. Rio, pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui. Um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi. Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas. É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo. Em Copacabana o rio bate um bolão. Garotas que passam têm lugar na canção. Tudo está ali pra quem sabe o que é bom. Ninguém mais esquece o Réveillon. Fevereiro e março é tempo de carnaval. O rio que traço é o lugar natural pras coisas do amor, do jeito que se quer.